Então, mais uma noite, estamos ao vivo, 22 horas pontualmente, e o assunto de hoje é claustrofobia, medo de lugares fechados. E por incrível que pareça, é bem mais comum do que vocês imaginam. Seguidamente, eu atendo pessoas que vêm com a queixa de medo de lugar fechado, medo de elevador, medo de cabine de telefone, medo de carro pequeno andar apertado. Principalmente, viu, Rosemary Kinzani? Principalmente carros onde o ar-condicionado não funciona bem e dá uma sensação de falta de ar. Aí a percepção da claustrofobia exacerba. Viu, Lady Camargo? Obrigado por nos assistirem. Cida Santos, todos sejam muito bem-vindos. Então, eu coloquei aqui na televisão um vídeo sobre elevador. Vamos assistir? Vou tirar o som, porque o som não tem nada a ver com o nosso enredo. Aí mostra o indivíduo entrando no elevador, né? E uma situação peculiar aos seus medos. Assim como uma pessoa tenta, através da aproximação lenta, paulatina, constante e consecutiva, se aproximar de um elevador, que é uma técnica que vocês podem usar, vocês podem tentar. Quem tem medo de elevador pode entrar no elevador, assim, em vez de subir 5, 10 andares, sobe um. Então o elevador abre a porta, você entra, aciona um andar superior, em seguidinho ele já está abrindo a porta e você já está saindo. Sucessivamente, feito isso várias vezes, você vai perceber se o medo passou ou não passou, né? Eu, ao longo da minha carreira profissional, eu já ajudei N número de pessoas, perdi as contas, que tinham medo de elevador. E por tabela, o medo da claustrofobia, a ansiedade que a claustrofobia nos traz, ela reflete e respinga em outros quadrantes. Por exemplo, medo de andar de avião, né? É medo de lugar pequeno, apertado, fechado. Medo de corredor estreito, né? Medo de locais onde tem muita gente e dá a sensação de falta de ar, também dá esse medo de claustrofobia, viu, Margarida Veiga? E durante os trabalhos que eu faço, através da hipnose clínica, o indivíduo vai de encontro aos seus arquivos de memória lá na sua infância, né? É isso que eu faço. A pessoa regride mentalmente até chegar lá na sua infância. E eu já ouvi assim, N histórias fantásticas. Por exemplo, algumas pessoas que têm facilidade de ir para vidas passadas relembram que morreram afogadas, ou por acidente, ou por fatalidade, ou por acidente de navio. Muitas vezes morreram afogadas porque foram mortas em afogamento. A cena que mais me impressionou, que mais me deixou assim com ojeriza, né? Sensação de que, e agora? Né? Dá vontade de pegar um travesseiro e botar na cabeça. O que eu vou fazer? Foi quando um indivíduo contou para mim que na época da Inquisição, né, os nossos queridos sacerdotes fizeram algumas maldades lá no nosso passado. Então eles enterravam vivo as pessoas. Tu acredita, Maria Aparecida e Cláudia Lobo? Você já imaginou, porque você é uma bruxinha ou um bruxinho e tem algumas facilidades de paranormalidade, ser enterrado vivo? Não lhes parece um absurdo ser enterrado vivo?
Aí imagina a sensação de claustrofobia, falta de ar, medo da morte, medo de morrer, e tudo junto isso somado a um quadro de horror, né? Já aconteceu também durante a regressão, viu, Ellen Dutter e Cláudia Lobo, do indivíduo relatar que estava preso dentro de uma caixa. Imagina você ser pregado vivo dentro de um caixão e ser enterrado vivo. Oh, Deus, que horror! Ser enterrado vivo dentro de uma caixa de madeira, pregado, não dá para abrir, né? E o indivíduo é enterrado vivo. Olha, imagina só a falta de ar, o terror que essa pessoa sente, né? Sendo enterrado vivo. Então, o medo de elevador, o medo de avião, muitas vezes o medo da água está linkando através da linha dos nós emocionais de cada pessoa lá no seu passado, em que ele vai lembrar, por exemplo, que morreu afogado num rio ou num lago, e a sensação de falta de ar ao quase morrer ou mesmo morrendo afogado, se já morreu, está em outra vida. Ou, se não morreu, está nessa vida. Então, dentro da imaginação de cada pessoa, viu, Margarida Veiga e Ellen Dutter? As pessoas revelam cada uma per si e para si seus medos do porquê do lugar fechado, né? Recentemente eu tratei um caso de claustrofobia que o indivíduo voltou para a infância quando ele quase morrer afogado num rio. E aquela sensação de falta de ar que o afogamento traz veio reverberando ao longo da sua vida, sem que ele lembrasse, a real causa do seu medo de falta de ar. Quando o indivíduo lembra do porquê da sua falta de ar, em geral, através das técnicas que eu domino, some o efeito principal da sua dor, do seu sofrimento, né? Seguidamente, eu atendo pessoas que têm medo de voar, e muitas, quando identifico que o medo de voar não está no voo em si, mas no medo da falta de ar, porque o ar lá dentro ele é impulsionado. O ar dentro de um avião ele é meio viciado. Por isso, agora com essa gripe nova que anda por aí, né, é interessante você se proteger e usar máscaras, porque evita de pegar virose. E usar gel nas mãos para não se contaminar pelas mãos. E evitar de cumprimentar as pessoas, evitar de beijar as pessoas em trânsito, porque vai que a pessoa esteja contaminada pelo coronavírus, né? Então é melhor ficar esperto e dar a volta por cima, quer dizer, não mergulhar dentro da questão, tentar fugir, evadir-se de uma situação mais complexa, né? Então essas pessoas aí estão rindo, estão brincando, assustadas do medo de elevador. O elevador é uma das queixas, mas muitas outras pessoas trabalham em casas pequenas, apartamentos pequenos, tipo JK, menor ainda às vezes, né? No Japão e na China, por falta de espaço, é muito comum residências pequenas. Aqui no Brasil, que tudo é muito grande, muito amplo, quando o indivíduo se vê obrigado a habitar um espaço muito reduzido, se tiver pânico, se tiver neuroses, né, elas se manifestam, né? Uma vez eu fiz uma regressão com uma moça
que na infância dela, brincando, os irmãozinhos dela jogaram ela dentro de uma caixa e fecharam a tampa. E, pasmem, sentaram em cima. Ora, essa moça cresceu, mais tarde esqueceu desse fato, e durante a regressão ela lembra de tudo isso, viu, Zira Bloomberg? Marcelo Hugendopler, perdão. Então, depois que a pessoa lembra da causa raiz da emoção que a fez sofrer, em geral passa tudo. E é muito rápido. Daí porque muitas pessoas têm a sensação de falta de ar. E muitas pessoas que vêm com a queixa de parar de fumar, elas se sentem muito aliviadas no momento em que lembram de coisas correlatas que aconteceram ao longo da sua vida e que marcaram a sua vida pelo fato de terem, em algum percurso, em algum momento, terem sentido falta de ar por meios mecânicos, que quer dizer, ou foi asfixiado, ou ficou dentro de uma caixa, ou quase morreu afogado, ou levou um grande susto no avião, coisas assim, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm 2, 3 banheiros e que não conseguem entrar num lavabo pequeno, viu, Ivete Guedes? Então, esse medo que gera a ansiedade, ou a ansiedade que gera o medo, que são primos irmãos, né? Um puxa o outro. O medo provoca ansiedade, a ansiedade provoca o medo, por sua vez, provoca a ansiedade generalizada, que por sua vez provoca o pânico, né? E que se não for tratar tudo isso, vem gerar depressão. Quase todas as pessoas que eu atendo que sofrem de depressão acabam revelando as suas neuroses, né? Suas fobias. Medo de cachorro, medo de pássaro, animais, pequenos animais, gato, cachorro, periquito, papagaio, por aí fora. Pequenos insetos, gafanhoto, lagartixa, répteis, cobra. Todo mundo tem uma história interessante, no mínimo interessante para contar, né? Então vejo como o meu trabalho é interessante, que eu vivo como um detetive, né? Usando uma luneta para localizar o trauma. E quase sempre o indivíduo não lembra do seu trauma. Mas eu vou levando, vou conversando, vou induzindo o indivíduo a lembrar. E desta maneira, quase todas as pessoas conseguem transformar os seus traumas, suas fobias, em um aprendizado que vai enriquecer as suas vidas. Estão compreendendo? Vocês lembram de quantas e quantas vezes eu falei em nós emocionais? Poxa, eu falo isso em quase todas as lives, né? Que eu lembro, no Brasil, ninguém falava em nós emocionais, eu falava. E agora todo mundo fala. Então, quando a gente induz uma nova linguagem, as pessoas acabam assimilando, né? Logo que eu comecei a falar em alguns aspectos, eu fui reprimido, repreendido, e através de órgãos governamentais, que não vem ao caso, eu tive que redirecionar a minha linguística, minha forma de me expressar, né? Mas hoje todo mundo fala em sublimar, transformar, ressignificar, né? E por aí afora, porque é uma linguagem que caiu já no conhecimento popular. E desta forma, graças a Deus, eu posso lhes falar com mais intimidade, mais brevidade e mais assertividade. Né, Chris Schmitz e Paulo Roberto Tal? Então, o assunto de hoje, para quem está chegando atrasado, é claustrofobia, medo de lugares apertados. E esse vídeo que está aí atrás sem som é uma turma de pessoas que têm medo de elevador. E estão conversando entre si, dando gargalhada,
de nervosos que estão por causa do elevador. Viu, Luciana Coles? Muitas pessoas têm medo de lugar fechado. Elevador, cabine de avião, lavabos, quartos pequenos, né? Esses apartamentos modernos que tem quartos que parecem 2x2, de tão pequeno. Não sei se é 2x2, mas acho que é 2,20 por 2,5. Muito pequeno, mal cabe uma cama, né? Então, esses apartamentos, até eu me sinto mal. Porque eu estou acostumado, eu que tenho 1,85 m de altura, né? Estou acostumado a ter expansão de movimento. Meu apartamento não é enorme, mas é grande. Então tem expansão de movimento. E como eu moro num lugar alto, o fato de olhar longe como uma águia me exclui a sensação de estar abafado. Porque aqui basta abrir uma janela, é igual o Morro dos Ventos Uivantes, que não é morro, mas é uma esquina. Margarida Veiga diz, acredito porque deu certo para você. Ora, eu digo sempre, se você quer acreditar, se você quer vivenciar esse milagre da grande alquimia da transformação, venha fazer uma experiência, né? Faça uma regressão. Se você gostar e quiser fazer a sua reforma íntima, você continua. Simples. E continuando, você pode descobrir grandes novidades na sua vida. Porque o seu problema não está lá fora. O seu problema está aqui dentro, da sua mente e do seu coração. Só que para você descobrir tudo isso, tem que ter atitude, tem que ter ouvidos, olhos de primeira vez. Tem que querer aprender, tem que querer conhecer mais sobre você mesmo. Sim. Viu, Margarida Veiga? Estou te esperando. Não acredite no que eu estou dizendo. Acredite porque você vai vivenciar a grande transformação da sua vida. Isso mesmo. E aí muitas pessoas, por exemplo, a claustrofobia, ela gera a grande dificuldade que muitas pessoas têm de ingerir remédios. Por quê? Quando o indivíduo toma um remédio, ele tem a sensação de que vai faltar ar. A sensação que ele vai morrer sufocado, asfixiado pelo remédio. Então, quando a pessoa lembra do que gerou o trauma, do que gerou bloqueio emocional, passa tudo. E é muito rápido. É mais rápido do que esse filme que está passando aí atrás, que eu considero lento, né? Então, esse filme é a história de uma família que tem medo de elevador. E eles custam a entrar no elevador e depois que saem parece que ficam felizes, aliviados. E assim é. A claustrofobia nos traz a sensação de estar em prisão. Falando em prisão, lembro ainda que é muito comum durante a regressão de muitas pessoas sentirem-se presas dentro de prisões. Como se chamava aquelas prisões da Idade Média, que era num fosso, e era tipo uma caverna, e os prisioneiros ficavam amarrados nas paredes, nessas cavernas, com um mínimo de movimento. Então imagina só, local úmido, porque é embaixo da terra, ou quente, porque é embaixo da terra, ou frio, porque é embaixo da terra. Dependendo da estação, a prisão poderia ser fria, poderia ser quente, e poderia faltar oxigênio se não houvesse ventilação. Então, normalmente, muitas pessoas que eu já atendi, viu, Cida Santos? Cida nos escreve, eu tive medo de elevador e andar de carro. Com uma sessão com você,
Na outra semana fui tirar minha carteira. Bravo! Parabéns, Cida Santos. E eu sou testemunha disso, parabéns. Hoje você é uma excelente motorista, né? E está liberta, sabe lá de quantos outros problemas mais. Então, conforme eu dizia, é muito comum as pessoas que têm claustrofobia, medo de lugar fechado, lembrarem e se sentirem presas em prisões de porão de castelo. Aqueles castelos da Idade Média em que os senhores feudais mandavam prender as pessoas, né? Eu tive na Itália, lá em Veneza, e eles relataram que a prisão daquela cidade no período medieval, que hoje é uma atração turística, quando o mar subia, se não afogasse, meio que afogava os prisioneiros que lá estavam lá embaixo na prisão, né? E que era chamada, se não me engano, é, é, prisão do silêncio, uma coisa assim. Tinha uma ponte, parece que quando o indivíduo passava de um lado para o outro já sabia que ia morrer. Porque dali ia para o julgamento era sumário, e aí a guilhotina ou o enforcamento era para já. Não é como hoje em dia, que os camaradas, além de serem julgados criminosos, ainda ganham felpudos salários para, né, para vocês saberem como são hoje em dia os nossos criminosos, principalmente os políticos, que apesar de seus crimes, continuam ganhando seus salários. O que eu particularmente considero um absurdo. E não é preciso ter claustrofobia para sentir na carne essas dificuldades, né? Então, a claustrofobia, ela gera nas pessoas a ansiedade, muitas vezes nem sempre interpretada como claustrofobia. Ela gera nas pessoas o medo de lugar apertado e muitas vezes o medo de voar, o medo de elevador, lugares pequenos. Alguns sacerdotes nos confessionários têm aquelas casinhas onde as pessoas joelham. O fóbico não consegue fazer isso. Ele não consegue ficar naquele lugar pequeno. Boa noite, Carla Jankowski. E aí o pessoal está chegando devagarzinho, devagar e sempre. Então as pessoas, muitas vezes, sofrem de pânico, né? Boa noite, Carla. E não sabe por quê, né? As pessoas sofrem de fobias, como medo de voar, e não sabe por quê. Medo de piscina, lago, rio, e também não sabe por quê. Então isso tudo forma uma simbiose, né? Forma um entendimento quase comum que nasce de uma única fonte chamada raiz da emoção geradora do trauma. Para você eliminar seu trauma, para você sair dessa fobia que você sofre, tem que buscar lá nos seus arquivos de memória a primeira vez onde se instalou aquele trauma, onde foi colocada a sementinha dos seus medos, e dessa forma você poderá renascer para uma nova vida. Tá bom? Rosilda Maria Cincino. Então, nosso tempo acabou. Gostei muito de falar sobre claustrofobia. Espero vocês na próxima segunda-feira de novo. E, por favor, né, dê uma sugestão. Quem se habilita a dar uma sugestão para a próxima segunda-feira? Assim que encerrar esta live, eu vou ler e convido vocês, se inscrevam no meu canal, né? Toque lá o sininho e convide seus amigos a fazerem parte do meu canal no YouTube. Vamos fazer desse canal do YouTube um canal pulsante, viu, Muriel Moraes e Vânia Lourenço? Foi um prazer estar na companhia de vocês nessa noite, né?
Me mande, me envie sugestões, vou gostar muito. Tá bom? Fique com Deus, tenha uma boa noite. Amém? Rezem que faz bem. Se me verem por aí, me abrace, eu gosto muito e vou gostar muito, né? Quinta-feira a partir de março, porque agora eu mereço, né? Eu tenho que tirar um pouquinho de férias. Então, para quem não sabe, eu estou trabalhando segunda, terça e quarta em Porto Alegre e quinta, sexta e sábado em Capão. E entre um atendimento e outro eu vou à praia e pego um sol. Eu também mereço, né? Mas a partir de março a gente volta a fazer as quintas-feiras também, tá bom? Então fique com Deus, tenha uma boa noite, seja feliz e até breve. Segunda-feira que vem tem mais. Tchau!